Bom dia, às 4 horas e 30 minutos estamos gravando mais um vídeo, agora na série do mito à história, começado no vídeo anterior, mas eu gostaria de preceder esse vídeo de duas coisas. Como vocês sabem, todo esse nosso trabalho é para mostrar como se originou o sionismo político. Não se esqueçam disso. Não estou lendo a Bíblia, interpretando a Bíblia apenas para explicar a Bíblia. Estou mostrando que o sionismo político mutilou a Bíblia, destruiu-a praticamente, ficando toda fragmentada, para provar que o judeu sionista pode fazer tudo, porque tudo que ele fizer é a vontade de Javé. Esse é o objetivo desses vídeos. Não se esqueçam. E aí, nós tivemos a desgraça de encontrar, então, a nossa Bíblia, seja ela a hebraica, porque a hebraica também, né, a alteração foi feita na hebraica, né, JPE, são 5 autores, né, o Javista, o Sacerdotal, o Eloísto, o Deuteronomício e Esdras, redator final, alteraram tudo, transformaram o que era história em mito. A minha denúncia é esta. Então, como crente, sabendo disso, sabendo que esses homens perversos pegaram documentos autênticos e mutilaram, alteraram e adulteraram, creio no que estava aqui e que ainda subjaz, mas não posso deixar de denunciar o que foi feito pelo sionismo para mutilar, alterar e fazer com que a Bíblia fosse um instrumento de manipulação por eles, para que eles pudessem fazer o mundo chegar à desgraça, à miséria, à peste, à fome e à guerra. Esse é o objetivo dessa sequência de vídeos. Então, chegamos a um ponto onde nós vamos, então, passar do mito à história. Ou seja, a Bíblia, que era verdade histórica, escrita pelos seus primeiros escritores. O livro de Moisés não se tem ideia do que era, mas devia ser a mais pura verdade, com o nome de Osasif. O livro de Josué nem sei se existia. O fato é que não se sabe hoje o que era a Bíblia original, isso dito pelos grandes e respeitáveis críticos literários, judeus, peritos em cultura judaica e língua hebraica, Harold Bloom e David Rosenberg, que não é possível saber, depois dessas 5 mãos terem alterado a Bíblia, o que era o documento original que fez esse livro tornar-se tão famoso. Agora, a grande pergunta que fica é: como foi que esses homens tiveram coragem de fazer isso? Destruir o patrimônio mais valioso deixado para a humanidade. Então, vocês veem que o sionismo é perverso, mentiroso, hipócrita, completamente inconsequente, porque para ele está se lixando se Deus gosta ou não gosta do que eles estão fazendo. E hoje vamos fazer uma ligação do passado com o presente, eu sempre gosto de fazer. O idiota do Zelensky telefonou para o Vladimir Putin, para o Bolsonaro, para dizer ao Bolsonaro: o Brasil tem que adotar sanções contra a Rússia. Fiquei babaca quando eu vi esse telefonema. E Bolsonaro disse que a conversa é segredo do Estado. E o palhaço lá botou aos 4 ventos que o que ele pediu a Bolsonaro foi isso: que não recebesse o diesel que está vindo da Rússia. 20 cargueiros cheios de óleo diesel já saíram. Bolsonaro já telefonou para Putin, graças a Deus, e Putin já disse, garantiu a eles que dentro de 60 dias aportarão no Porto de Santos do Rio de Janeiro 20 cargueiros cheios de gasolina e óleo diesel, o que é uma vergonha, porque eu moro em Duque de Caxias, a Petrobras está ali, e a Bacia de Campos e o pré-sal,
e o diesel, gasolina que vão vir da Rússia, vão atravessar o Mediterrâneo e o Atlântico e vão aportar no Porto de Santos e do Rio de Janeiro mais barato do que se nós comprássemos aqui em Caxias, na Bacia de Campos ou no Pré-Sal. Gente, é preciso que o brasileiro não tenha vergonha na cara. O que nós podíamos comprar aqui no próprio estado onde eu moro é mais caro para o presidente da República do Brasil do que 20 cargueiros de diesel que vão vir da Rússia, atravessando uma imensidade de água. Isso é vergonhoso, simplesmente. E o Bolsonaro, que tem por sobrenome, no nome Messias, disse que teve uma reunião, um telefonema com o palhaço do Zelensky, e ele também banca o palhaço, que ele disse que não pode dizer o conteúdo dessa reunião, porque é segredo de Estado. Aí o Zelensky lá diz claramente, ora, pediu ao Brasil que ele tem que aderir às sanções e se afundar, como os países da Europa se afundaram. Já tem 3 que estão na merda. A Holanda já sabe que se a onda de frio chegar, o inverno chegar, e as torneiras do gás russo não se abrirem, vão morrer de frio. Conversei ontem com uma aluna minha que mora na Bélgica, que ela disse, estamos esperando o pior. Mas tenho certeza que Vladimir Putin não vai fazer isso com as populações da comunidade europeia. Me sinto envergonhado porque o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, comprou por telefone a Vladimir Putin na Rússia 20 cargueiros carregados de gasolina e óleo. Estou repetindo porque é grande a minha indignação, mais barato do que seria aqui em Duque de Caxias, na Bacia de Campos e no Pré-Sal. Não é vergonhoso para nós brasileiros? Então a Petrobras não é nossa. E vende ao brasileiro a um preço tão absurdo que sai mais barato comprar a Rússia do que comprar no Brasil. Não posso ficar calado diante disso. 2 palhaços, o nosso presidente, que diz que era segredo de Estado, e o palhaço do Zelensky, que acha que deve dizer ao Brasil, você tem que entrar nas sanções contra a Rússia, você tem que sancionar a Rússia. Ainda bem que o Bolsonaro está amarrado ao BRICS. Bom, aí para mostrar a vocês que o presente é que nos interessa. Nós estamos vindo de lá para cá. Então, por que essa canalice do Bolsonaro de não poder comprar a Petrobras aquele óleo que ele necessita? Mas os caminhoneiros já sabem, nossa reserva de diesel vai dar para 45 dias. E os caminhoneiros não estão nem aí, porque receberam um auxílio, e 20 cargueiros vão chegar cheios de óleo diesel da Rússia, a um preço mais barato que o da Petrobras. Gente, é trágico, é trágico. O Brasil, portanto, não nos pertence, as instituições não nos pertencem. Esse é o motivo pelo qual estou fazendo essa série de vídeos, que é para denunciar como nós chegamos a isso. Hoje a minha briga é com o doutor, professor e pastor Rodrigo Silva. Doutor Rodrigo Silva, hoje esse vídeo é dirigido para você. Mas antes de lhe pegar pelo pé, hoje eu vou lhe pegar pelo pé legal, viu? Prepare-se. Eu vou agradecer os donativos, tem chegado, não estou usando o microfone porque estou falando direto com o computador, o som deve ser, a minha voz é tonitruante, então não precisei de microfone hoje, né? E vamos agradecer também aos nossos 12 membros afiliados já ao Colégio dos Magos Caldeus, que é a explicitação desse curso que chama Projeto Caribou, e todos estão mandando direitinho. Ontem dei aula a um aluno novo, portanto o 12º, que tem um problema neurológico muito simples. Eu já curei uma psicose dissociativa, e o dele é muito simples, ele tem um toque, né? E quando eu disse isso a ele, aí ele ficou todo animado. Falei, ó, se eu curei minha filha de uma psicose dissociativa, queria matá-la, e que os médicos durante 5 anos não conseguiram fazer nada, 2 psiquiatras e 2 psicólogos, e eu em 45 dias curei minha filha de uma psicose dissociativa. Eu nem sabia o que era uma psicose dissociativa, mas eles são tão incompetentes que durante 5 anos não fizeram nada.
Não conseguiram nada. Em 45 dias curei minha filha. Falei, o que você tem diante do que a minha filha tinha é nada. É um toque. A impressão de que todo mundo está olhando para mim. Eu passo pela rua, professor, a impressão que estou sendo olhado por todo mundo. Ah, isso é facílimo, isso é brincadeira de criança para mim. Sou terapeuta. Então, ontem dei a primeira aula a ele, e ele ficou animadíssimo, porque percebeu que aquilo que faz ele se sentir mal, que faz com que as pessoas percebam que o comportamento dele não é normal, é apenas um toque. Uma besteira, né? Roberto Carlos tinha medo de passar por debaixo de uma escada, tinha medo, ele revelou publicamente, de passar, deixava um gato preto passar em frente dele, tudo era 7, né? O conjunto dele eram 7 membros, 7 carros, 7 ternos, 7, 7, 7, 7, quer dizer, um toque, uma neurose, uma coisa simples. Então, graças a Deus, estamos ajudando e sendo ajudados. É uma troca. É a lei do universo, o dar e o receber. Estou dando o meu conhecimento, estou recebendo uma ajuda. Não vendendo como as peredas da vida, que cobram 1.000, 1.500, 2.000 por uma aula, por um pacote, segundo eu soube de uma aluna dela, enquanto eu cobro 100 por mês. Ontem fechei com o meu aluno, não vou dizer o nome, né? Não seria decente, que ele me pagará R$100 por mês por 4 aulas para acabar com esse toque dele. Estou fazendo a minha parte. Sabedoria não se vende, se compartilha. Então, se ela fosse sábia, não estaria vendendo. Ela está vendendo conhecimento. E conhecimento você encontra nos livros. Não precisa assistir a um canal de YouTube. Feito esse desabafo, agora, Dr. Rodrigo Silva, agora a minha briga é contigo. Minha briga é contigo, Dr. Rodrigo Silva. Dr. Rodrigo Silva, o senhor me parece um homem sumamente inteligente. Tenho um respeito enorme pelo senhor. Acho que o senhor sabe disso. Já disse nos meus vídeos. Mas o senhor parece que emburreceu, porque entrou naquela neura que Lutero, na briga com o Papa por uma vaidade, estabeleceu como dogma das igrejas protestantes. Só a Bíblia, só a Escritura. Doutor Rodrigo, eu te pergunto e te peço, se o senhor vir esse vídeo, e se alguém lhe dá notícia, o senhor me diz, só a Bíblia e só a Escritura. Vamos levar isso a sério. Doutor Rodrigo Silva, o senhor sabe que de Jesus Cristo, passando pela primeira geração apostólica, pelo menos o primeiro escrito foi feito por Paulo de Tarso no ano 60. Aí, doutor Rodrigo, eu digo ao senhor, se o senhor vivesse naquela época, que Bíblia o senhor usaria? Não existia nada escrito. 60 anos depois de Cristo, portanto, ele morreu com 33 anos, para 60 anos, quase 30. Aí, doutor Rodrigo, o senhor vem me dizer que é um dogma da fé protestante, só a Bíblia, só a Escritura. O senhor emburreceu, doutor? Primeira coisa, tá? Estou desafiando o senhor a me dar essa resposta. Que Bíblia o senhor usaria nos 30 anos depois de Jesus Cristo, até Paulo escrever as primeiras cartas dele, que não foram os evangelhos, né, minha gente? As primeiras coisas escritas que nós temos da igreja cristã não foram os evangelhos, foram as cartas de Paulo, lá pelo ano 60. Então, qualquer protestante teria que viver do ano 33, ano da morte de Jesus Cristo, pelo menos segundo todas as fontes, até o ano 60, quando Paulo começa a escrever as suas cartas, não havia escritura, não havia Bíblia. Aí, doutor Rodrigo, a você que eu estimo, te amo, meu irmão, defensor da fé como eu, mas emburreceu. E como você ficaria nessa época, nesses 30 anos, com essa baboseira, essa babaquice do Lutero, só a Bíblia, só a Escritura, num período de 30 anos em que não havia Bíblia, não havia Escritura? Me diga, me responda, por favor, se o senhor tiver um pouco de capacidade de sair desse dilema. É ou não é um dilema? Botei o senhor na saia justa ou não botei?
O senhor teria que passar, se fosse cristão, na época de Jesus Cristo, o senhor teria que ter passado 30 anos sem Bíblia, sem Escritura. E aí agora o Lutero diz que vale o dogma só a Bíblia e só a Escritura. E o senhor aceita? Doutor Rodrigo, me perdoe, mas o senhor acho que atrofiou as suas faculdades mentais superiores. Para aceitar isso, eu respeito, viu? E por isso estou achando inaceitável que o senhor, com a sua inteligência, tenha essa noção. Segunda coisa, Dr. Rodrigo Silva, num vídeo que está aqui, que um amigo meu mandou, devia ter se tornado uma pessoa tão célebre quanto Schliemann, que descobriu as ruínas de Troia, ou como o Dr. Charles Marston, que descobriu as ruínas de Belém. Belém não, desculpa. De Salém. Então, ó, Charles Marston ficou famoso porque descobriu, escavando lá nas couves de um pomar, de uma plantação, descobriu entre as várias camadas, ele chegou até a cidade de Belém, meu Deus, que Belém! A cidade de Salém, de Melquisedeque. Ficou famoso por isso. Schliemann, um industrial alemão, ficou famoso porque descobriu as ruínas de Troia. E, doutor Rodrigo, o senhor devia ter ficado famoso porque o senhor diz num vídeo que eu vou mostrar aqui, um pedacinho, está aqui no meu celular, foi mandado pelo meu amigo Davidson. O senhor devia ter sido agora elevado a um grau de celebridade igual ao desses homens e outros arqueólogos, porque o senhor é arqueólogo e o senhor descobriu o que o senhor chama a prova cabal do dilúvio, ou a prova cabal do Êxodo, o papiro de Pover, que está no Museu de Leiden, na Holanda, que é exatamente a constatação indubitável de que o Êxodo existiu. Eu vou passar só um pedacinho do vídeo. Teológicas de que o povo de Israel foi liberto do Egito. Realmente encontraram um lugar no meio do mar. Foi bom ele ter perguntado isso aí. Tem um falso arqueólogo. Eu vou pegar um vídeo, porque agora de novo os livros desse cara apareceram. Então, de Ron Wyatt, que ele fala que encontrou roda do carro de Faraó debaixo do Mar Vermelho, encontrou a Arca da Aliança lá em Jerusalém. É tudo mentira. Sabe, e toda vez que eu dou palestra, o pessoal pergunta sobre isso, encontra uma arca de Noé também lá na Turquia, e tudo falso. E o cara tinha umas paranaias meio doidas, que Deus falou com ele quando ia revelar a arca e tudo e tal. E agora alguém me mandou que ele fez de novo um vídeo, ele já morreu, ele era um anestesista de Nashville, Tennessee, e fizeram um vídeo agora bem feitinho e tudo e tal, e já tá com mais de 1 milhão de visualizações. Então, sobre o que esse vídeo? Esse é sobre a achado da Arca de Moisés, a Arca da Aliança. Mas é tudo falso, entendi? Então, não tem nenhum arqueólogo diploma mesmo que endosse o cara. Entendi. Não tem um. Muito bem, doutor Rodrigo. Aqui o senhor mostra que, então, o que nós temos aqui, o romance da arqueologia, Mistérios e Misticismo na Bíblia. Eu tenho a minha coleção de arqueologia, viu, minha gente? Mistérios e Misticismo da Bíblia. Primeiro, e a Bíblia tinha razão. Segundo, a Bíblia disse a verdade. Terceiro, o romance da arqueologia. Quarto, Dr. Rodrigo Silva, aqui estão os achados mais preciosos dos arqueólogos que se tornaram famosos por terem encontrado essas coisas. Agora o senhor encontrou algo notável. Doutor, o senhor escreveu um livro, o senhor diz no vídeo, vou ver se eu consigo. Minha gente, talvez eu não consiga, porque eu não vou passar o vídeo todo, senão o meu programa, o meu vídeo vai para Cacuia. Mas ele, depois de desmentir, de dizer que esse canalha, desse arqueólogo, fabricou uma porção de mentiras, viu? Ele foi sincero aqui. Aqui ele disse, rodas do faraó, ele teve o cuidado de fazer, mandar fabricar um ferreiro, as rodas, os carros, na mesma proporção e do mesmo jeito que era no Egito, jogar dentro do mar e mandar mergulhadores filmar para dizer que ali estava a prova de que o êxodo tinha acontecido e que o faraó tinha se afogado. Fez mais.
mandou fazer uma coluna no lugar onde Moisés teria exatamente atravessado o Mar Vermelho. E aqui ele vai dizer, a coluna é romana. Meus respeitos, doutor Rodrigo, pela sua verdade. Agora, vou botar o senhor numa saia justa, doutor Rodrigo. Não se esquece esse negócio que roda, cara. Eu tive no Eiba, num lugar lá. Eu sei que é tudo falso, os lugares que ele fala. Lá em Eiba tem uma coluna levantada lá que ele fala que foi Salomão que ergueu para marcar o lugar da travessia. Aquela coluna é romana, gente. Não tem nada a ver. Então, cara, é todo furado. Mas, quais são os indícios de que Israel foi no Egito? Em primeiro lugar, lembra que eu falei. Então agora, depois de ter dito que há muitos arqueólogos que falsificam indícios que provem supostamente que a Bíblia está absolutamente íntegra, como foi feita no início, ele faz essa denúncia, meus parabéns. Agora eu vou dar uma adiantadazinha para dizer a descoberta do meu queridíssimo amigo Rodrigo Silva, respeitabilíssimo, que aí agora ele vai dizer... Osíris e voltar. Na 12ª oração da Abdu'l-Aqsa, tem uma oração de Tutmoses assim, que aqueles que morreram com ele na grande inundação e não tiveram oportunidade de ser mumificados, que tenham o seu corpo preservado. Porque eles morreram na grande inundação por seguirem a sua carne. Estranho, né? Não tem inundação no Egito, não chove. Não chove, só chove lá em Alexandria, mas aqui embaixo não chove. Que inundação é essa? Uma inundação que matou o exército de Faraó, e está registrado isso lá. Outra coisa curiosa é que quando descobriram Loré, que descobriu a tumba dele, quando abriram, o sujeito que está mumificado ali não pode ser o Tutmoses, porque ele morreu com 60. Então veja, ele toma um texto em que um faraó diz que aqueles que o acompanharam na grande inundação é uma prova de que o faraó que diz isso morreu no Mar Vermelho. Ora, o choque das duas colunas de água do Mar Vermelho, que Moisés abriu ao meio, não é uma inundação. Não é inundação. É o choque das duas colunas. O mar se fecha e, ao se fechar, afoga o exército do faraó. É o que está no texto. Ele usa inundação. O que está escrito é inundação. E ele acha que aqui tem a prova. Então agora ele já está falseando. Mas tem mais. Tem mais. Agora tem a grande descoberta dele. Ele vai, tomara que eu consiga chegar lá. A grande descoberta dele. Esse vídeo é exclusivamente para os meus alunos e alunas dos cursos. Vamos chegar agora ao grande Chan que ele descobriu, escreveu, está em um livro, e aí ele escreveu esse livro. Doutor, o senhor devia estar na galeria dos grandes arqueólogos, porque se o senhor conseguiu encontrar isso, o senhor descobriu a pólvora. Então, vamos ver se eu consigo. Vou dar uma avançada aqui, tá? Vou tentar. Papiro de Pulver. Chegamos lá. Por que as tragédias se abateram sobre o Egito? Por que o Nilo virou sangue? Por que o Nilo virou sangue? Por que as trevas estão em todas as partes? Por que os animais estão morrendo no campo sem que ninguém os recolha? Isso está no papiro, tá no papiro. Por que os filhos dos nobres estão morrendo de causa inesperada? E por que os escravos saíram do país para o festival do Deus deles e levaram o nosso ouro no seu pescoço? Tanto as pragas como o fato dos hebreus irem embora levar o ouro dos... Está tudo no mesmo. Estou dando apenas duas pinceladas aqui. Faz sentido, ele chegou, começou a escravizar os caras, ficaram putos, exatamente, mas o papiro de povo é na Bíblia. Ele está na Bíblia, o papiro de povo é na Bíblia. Não é Bíblia, é na Bíblia. É o documento egípcio. Você está entendendo? Então, eu estou pegando a história da Bíblia contada por um documento fora da Bíblia. Os painéis ali, de Tutmoses III, até o nome de Moisés faz sentido nisso. Meu Deus do céu, doutor Rodrigo, se o senhor conseguiu isso, o senhor devia ser uma celebridade. O papiro de Pulver, que ele descobriu, está no Museu de Leiden, na Holanda, e relata as pragas do Egito. Ouviram? Não está na Bíblia, é uma fonte extra-bíblica,
Que prova agora eu vou querer mais de que o êxodo é verdadeiro? Doutor Rodrigo, o senhor tem agora o mérito de ter a prova cabal de que o êxodo e a sua descrição, através do papiro de Pulver, que o senhor fez um livro a respeito, mas ninguém conhece esse livro. Bastava o senhor divulgar isso de maneira tal que todos conhecessem. Não vou poder voltar, mas o senhor descobriu a pólvora. Deveria estar na galeria dos grandes arqueólogos. Descobriu um documento extra-bíblico que tem a comprovação, porque o escritor desse documento é egípcio e relata as pragas que Moisés, no Êxodo, diz que aconteceu no Egito. Doutor Rodrigo, como é que o senhor não se tornou um homem célebre? E o senhor não dá quase importância, porque depois daquele vídeo tem mais 10. Não precisava, doutor. Não precisava. Se o senhor chegou à descoberta do papiro de Pulver, em que um egípcio, o senhor não dá o nome, escreve reclamando a Ra, porque deixou o Nilo virar sangue, porque deixou os primogênitos morrerem, porque deixou que se afogassem o faraó e o seu exército. Doutor Rodrigo, vamos ser honestos. Se o senhor tivesse descoberto esse documento, o senhor estaria na galeria dos grandes arqueólogos, como Charles Marston, que descobriu Salem, como o que descobriu Troia, né? Então, e outros, e outros, e outros. O senhor não descobriu coisa nenhuma. Se o senhor tivesse descoberto e tivesse certeza, o senhor diz, talvez, pode-se achar que... Ora, bolas, se eu tenho um documento desse na mão, doutor, eu não posso dizer, talvez, daí se deduz que... Não se deduz porra nenhuma. Quando você tem um documento, você não deduz. Você é historiador. Você é arqueólogo. Se esse documento existe, doutor, acabou-se a controvérsia sobre o Êxodo, doutor. Saímos do mito e entramos na história. Doutor Rodrigo Silva, eu lhe desafio. Mostre esse papiro. Mostre que você tem a prova no seu livro. Não quero o livro. Eu quero o retrato do papiro que está no Museu de Leiden, na Holanda, e que ninguém conhece. Se o senhor tem esse papiro, doutor Rodrigo Silva, não há dúvida do que o Êxodo é verdadeiro. É uma fonte, como o senhor disse, extra-bíblica, não está na Bíblia. E agora, desafio o senhor. Mostre esse documento. E pronto. Acabou-se a dúvida. O Êxodo é uma realidade. Porque ali um egípcio descreve, reclamando ao Deus dele, porque o povo asiático saiu do Egito, que o senhor diz, provavelmente está se referindo aos hebreus, que o faraó foi afogado nas águas do Nilo, porque levaram o nosso ouro, porque as pragas mataram o gado e os nossos primogênitos morreram. Doutor Rodrigo, ou o senhor não tem mais capacidade lógica, critério e raciocínio, ou então o senhor está dizendo uma grande mentira. Porque se o senhor tem esse documento, acabou-se a discussão. Não há mais discussão. O senhor encontrou um documento extra-bíblico, portanto, histórico, escrito por um egípcio, que deixa claro que todas as pragas de Moisés foram verdadeiras. Doutor, mostre esse documento, divulgue, e pronto, e acabou o problema. O senhor se tornará um dos arqueólogos que, como os que estão aqui, se tornaram famosos pelas suas descobertas. O senhor descobriu uma coisa notável: o Êxodo é verdadeiro. Desafio o senhor a mostrar esse documento. Faça alguma coisa, divulgue. Tá? Então, doutor Rodrigo Silva, se o senhor escreveu um livro, e esse livro não teve nenhuma repercussão dentro da comunidade dos arqueólogos, dentro da comunidade acadêmica, e nesse seu livro, que o senhor diz, quem quiser ver o vídeo, pode ver, vou dar o título do vídeo, tá? Tá lá no canal Rodrigo Silva, Provas da Existência do Êxodo. Você vai encontrar 10. Bastava esse.
Com esse não precisa de mais nada. Mas ele diz, talvez, pode ser, deduzimos que... Ora, porra! Se você tem um documento, você não deduz. Você lê e acabou. Então, Rodrigo Silva, meu irmão de religião, do cristianismo, o senhor não descobriu coisa nenhuma. Se descobriu, foi alguma coisa que não é o que o senhor diz. Estou aqui pondo em dúvida. E a autenticidade, o senhor tem que colocar diante dos grandes arqueólogos para eles comprovarem data, autenticidade e autoria. Faça isso. E acabou a discussão sobre o Êxodo. Vou então, agora, mostrar a vocês o vídeo. Vocês podem ver o vídeo todo. Ele acrescenta mais 10 no canal dele. Não precisava. Com esse vídeo, não precisava de mais nada. O nome do vídeo é Existem provas arqueológicas da escravidão dos judeus no Egito. Está aqui, Dr. Rodrigo Silva. Dr. Rodrigo, se o senhor conseguiu essa façanha, o senhor está na galeria das celebridades arqueológicas que conseguiram provas contundentes da Bíblia e dos episódios bíblicos. Aqui, no caso, o senhor apresenta outras coisas, mas o que me interessa seria a prova do Êxodo. O senhor é sincero, desmente o canalha que fabricou provas, mas o senhor também não apresenta a comunidade arqueológica, a comunidade dos estudiosos da Bíblia. E eu, como estudioso, não conheço esse documento. Esse documento bastava para que o senhor se tornasse célebre. Esse documento bastava para que o senhor tivesse acabado de uma vez por toda com toda a controvérsia sobre o Êxodo. Dr. Rodrigo Silva, o senhor emborreceu? Já é, para mim, um absurdo o senhor dizer só acredito na Bíblia, só acredito na Escritura, se não houve durante 30 anos nem Bíblia nem Escritura, e como o senhor faria naquela época se o senhor fosse cristão? Se não havia Bíblia, não havia Escritura, então onde fica o dogma que Martinho Lutero colocou, sola Bíblia, sola Escritura? E Dr. Rodrigo Silva, finalmente, o senhor usa uma Bíblia protestante, eu tenho, Almeida, ou outra, Casa Purgadora Batista. E aí, doutor Rodrigo, de quem vocês protestantes receberam essa Bíblia? O primeiro homem a codificar os evangelhos canônicos e as escrituras do Novo Testamento chamou-se Marcião, era um gnóstico, dissidente da Igreja Católica. Então, indubitavelmente, por isso eu combato a gnose quando ela contesta o cânon bíblico neotestamentário. Marcião é o nome dele, filho de um bispo católico que fez um movimento dissidente, e a primeira codificação, que não é completa, mas é a primeira, e não está errado, não inclui nenhum livro errado. Ou seja, aquilo, doutor Rodrigo, que o senhor usa hoje, que é a Bíblia, os senhores protestantes receberam de nós, católicos. Isso é nosso. E os senhores receberam isso e usam isso. E aí, doutor Rodrigo, então os protestantes usam a Bíblia de uma religião errada, que cometeu a grande apostasia, e no final das contas, se é uma Bíblia errada, que vocês não confiam nela, porque vem de uma igreja que cometeu uma grande apostasia, então como é que o senhor acredita só na Bíblia e só na Escritura? Esse livro para o senhor não devia ter valor nenhum. Para ser lógico, né? Se isso é o resultado de uma grande apostasia, então como é que o senhor pode dizer só a Bíblia, só a Escritura? Entendeu? Agora, doutor, como é que eu estou colocando o senhor face a duras verdades? Então, tudo isso é um imenso acúmulo de o que parece ser que o senhor perdeu o bom senso, perdeu o critério, perdeu a lógica, a capacidade de raciocínio. Estou dizendo isso como seu irmão de religião e de fé.
O senhor defende a verdade, mas aí o senhor se atolou, porque esse livro é católico. E quem foi que fez a primeira codificação? Quem foi que... Não foi a Igreja Católica, não. Não foi Constantino, como vocês protestantes às vezes dizem, principalmente pentecostais. Foi um gnóstico chamado Marcião. A primeira codificação dos livros do Novo Testamento foi feita por um homem que era chefe de uma igreja gnóstica chamado Marcião. Quase todos os livros que constituem o cânon do Novo Testamento. Doutor, diga, eu lhe desafio. Conteste esse meu vídeo. Conteste. Espero isso. Se o senhor puder. Até o próximo.